O irmão compartilhou semana passada, capítulo 6, e a gente tinha invertido a ordem das mensagens, porque eu não estava zerado ainda por causa do meu Covid, e a gente trocou a mensagem. Mas eu já tinha alguma coisa para compartilhar do capítulo 6 de Apocalipse. Amém. E somente esses dois versículos aí que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Amém. Capítulo 6 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E o título é esse daí, o primeiro selo, o Evangelho. Amém. Gostaria de compartilhar o que é o Evangelho, o que significa o Evangelho, quando surgiu o Evangelho, o porquê do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Cristo como sendo Senhor e Salvador. O Evangelho é o poder de Deus. Nunca vamos esquecer isso. O Evangelho trata-se de uma pessoa e a obra dessa pessoa. O que essa pessoa fez, o que ela trouxe de benefício para nós, o que foi predito pelos profetas do Antigo Testamento, que um dia ia aparecer uma pessoa e essa pessoa seria o Evangelho. E quando alguém aceita o Evangelho, ele automaticamente aceita Cristo, porque Cristo é o Evangelho. Cristo é o poder de Deus. Cristo é o eterno propósito de Deus. Nunca vamos esquecer isso. A gente às vezes pensa que o propósito de Deus é isso, o propósito de Deus é aquilo, a salvação é a vida eterna, mas o eterno propósito de Deus resume-se em uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. Ele culminou tudo em Jesus Cristo, ele resumiu tudo em Jesus Cristo. Por isso que quando alguém aceita o Evangelho, ele aceita automaticamente o Senhor. E aqui um fato interessante, o irmão compartilhou semana passada, e a gente vê aqui que o cavaleiro, ele está na sua mão somente o arco. Amém. Automaticamente isso quer dizer que a flecha já foi lançada, a flecha já está, ela não é mencionada porque ela já foi lançada. Isso muito antes do próprio Senhor, quando o Senhor apareceu na terra, essa flecha já chegou junto, indicando que essa flecha é o Evangelho. Amém. E o Evangelho é nada mais do que para conversão das pessoas, conversão dos pecadores. E aqui a gente vê também que o cavaleiro, ele tem uma coroa na sua cabeça, e coroa é um indicativo de que é um rei que está usando. Ele já possui essa coroa, ele é dono dessa coroa, ninguém toma essa coroa. E havia uma discussão de alguns pensadores aí, dizendo que esse primeiro selo indicava o anticristo, indicava isso, indicava aquilo, o fim dos tempos, tal. Mas aí está bem claro aqui que esse primeiro selo e esse cavalo branco com seu cavaleiro é o nosso Senhor, é o Evangelho lançado sobre a terra. Capítulo 19 também fala sobre esse cavalo branco, 19, do verso 11 a 13. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Amém. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Mais sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro.
A gente sabe que quando o Senhor veio pela primeira vez, Ele veio para trazer vida e salvação para as pessoas. Mas quando Ele voltar de uma segunda vez, não será mais para isso, será para julgamento. E aqui para frente na Bíblia a gente vai estudar e vai ver onde tem os ais. Ai da terra, ai disso, ai daquilo. E quando há essas coisas, é julgamento de Deus. Mais um versículo sobre o Evangelho, capítulo 14. Capítulo 14, verso 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam, os que se habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nós sabemos que esse livro de Apocalipse está um livro todo truncado, às vezes está capítulos invertidos, mas nós vemos bem claro que o Evangelho sempre está no coração de Deus, é propósito do Senhor. A gente lê um versículo num capítulo, lá na frente a gente vê ele, mas é porque o livro está todo truncado, né? E eu não sou capaz de botar isso em ordem, né? Gostaria de ser, mas não sou. E também é esse o propósito do nosso Senhor, né? O Senhor vai mostrando as coisas conforme Ele está proposto no seu coração. E sendo Jesus Salvador e Senhor, queria ler mais um contexto com os irmãos, que está em Lucas, no capítulo 1, ali onde o Senhor, onde fala do nascimento do nosso Senhor. Rapidinho aqui para os irmãos, só para a gente pegar o contexto. Capítulo 2, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí verso 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Isso aqui é o Evangelho. O Evangelho acabou de chegar. Que será? Eis que trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Evangelho acabara de chegar na pessoa do nosso Senhor quando Ele nasce. Anteriormente, João Batista pregava o arrependimento e batizava as pessoas no arrependimento. Mas ele frisava bem que após ele, quando chegasse o Senhor, ele automaticamente teria que sair de cena, e as pessoas iam ser batizadas com Espírito e com fogo. Amém? Mais uma passagem também no livro do Evangelho de Lucas.
Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso 46. Maria grávida do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando Maria descobre que está grávida do Senhor, ela se alegra, ela exulta, ela agradece a Deus. Ou seja, a própria Maria já tinha consciência de que nela existia o Salvador, nosso Senhor, o Evangelho. Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim: ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o nosso Senhor. Grávida, Maria estava grávida, mas já espalhava, e os profetas espalhavam, e as pessoas tinham consciência de que ali no ventre estava o Salvador. Amém. Estava iniciando o Evangelho. Evangelho de Lucas ainda, no cântico de Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Senhor Jesus. Então esses homens do passado, eles tinham consciência de que um dia ia aparecer no cenário o Senhor e Salvador, e aquele que ia nos redimir, que ia perdoar os nossos pecados. Isaías, no capítulo 7, diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem vos conceberá e dará à luz a um filho, e dará o nome de Emanuel. Profeta de Deus, um vidente de Deus, ele via no futuro, e ele expressava isso, e possivelmente ele almejava ver isso 700 anos antes do Senhor aparecer em cena. Eis que a virgem vos conceberá e dará à luz a um filho, e dará o nome de Emanuel, o nosso Salvador. O profeta Miqueias também, 700 anos antes de Cristo, diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Homens de Deus viam esse cenário, possivelmente eles almejavam estar nesse cenário, mas eles passaram e lá na frente aconteceu. Eu fiquei imaginando como era o coração desses homens e dessas pessoas que presenciaram isso. E hoje nós estamos aí na iminência da volta do Senhor. Como está o nosso coração com relação a esses assuntos? Como está o coração da igreja? A igreja está preparada? A igreja está aguardando e apressando a volta do Senhor? Lembro que Paulo, quando o Senhor foi assunto ao céu, Paulo pregou o Evangelho, falou do Senhor. E ele mesmo, ele almejava e ele gostaria, ele queria ver a volta do Senhor no seu tempo. Como está o coração da igreja hoje? Como está o nosso coração com relação a esses assuntos? A volta do Senhor. Cântico de Simeão em Lucas 2. Simeão, aquele homem temente a Deus, que um dia ele foi tocado pelo Espírito, e ele subiu ao templo, e ele sabia que ia aparecer ali o Senhor, naqueles dias depois do seu nascimento, ia ser apresentado por Maria e José ao templo, e ele subiu lá, e quando ele viu o menino, ele declara assim: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos.
E ele fala: agora eu já posso morrer, porque meus olhos viram, o que eu vou ficar fazendo mais nessa terra? Era isso que eu almejava a vida toda, o tempo todo, e agora eu vi o que fazer, o que desejar mais, o que almejar mais. Esse deve ser o coração da igreja e dos cristãos no modo geral. A volta do Senhor. Isso nunca pode fugir do nosso coração. Tanto Lucas como Isaías, eles tinham consciência de que toda a carne um dia verá a salvação do Senhor. Já vindo para o Novo Testamento, Pedro e João perante o Sinédrio. Pedro e João estavam numa cidade, num vilarejo pequeno, pregando, e ali eles foram expulsos e possivelmente foram chicoteados, apedrejados, e eles mudavam para uma cidade vizinha, não muito longe, e eles continuavam dizendo a mesma coisa. Atos capítulo 4 diz assim, palavras de Pedro e João: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Homens eram injuriados, eram perseguidos, eram proibidos de pregar o evangelho para alguma cidade, algum grupo de pessoas, e eles saíam, mudavam de localidade e continuavam falando o mesmo assunto, o evangelho. E o evangelho nada mais é do que uma pessoa. Continuavam falando do nosso Senhor. Romanos capítulo 1 diz assim, Paulo dizendo assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o evangelho. Só falavam nisso. Não falavam nada de novo, não inventavam uma posição dogmática nova, não tinha um assunto novo, o falar novo, atual, agora é esse, não tinha. Falava do evangelho. Primeiro selo foi aberto na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor dizendo em Marcos: ide por todo o mundo, por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura. O próprio Senhor já falava dele mesmo. Pregai ele mesmo, não tem outra coisa que falar, não tem assunto que falar. Lembra ali na primeira ou segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios ali? Paulo vai visitar uma localidade, uma cidade cheia de assuntos conturbados, e ele fala assim: quando estive entre vós, procurei nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. O assunto é esse. O que fugir desse assunto é posição, é opiniões, é partidarismo, e aí possivelmente começa a acontecer os cismas dentro da igreja. Uma situação que, quando o nosso Senhor entrou em cena, João automaticamente teria que ter saído de cena, João Batista. E João foi para um lado, continuou pregando arrependimento com os seus discípulos, e João Batista possuía alguns discípulos, e o Senhor entrou no seu ministério com seus discípulos e foi falar do evangelho. E aí João manda os seus discípulos perguntar para o Senhor se era ele mesmo que é o Cristo, o Senhor Salvador, ou viria outro, ou teríamos que esperar outro. Lucas registra lá no capítulo 7, dizendo assim: naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstias, e os discípulos de João presenciando isso, de moléstias e de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que viste ou ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. O Senhor mandando o recado para João Batista: quer continuar em cena? Continue falando o evangelho. E aí o Senhor faz um alerta para João Batista e para nós hoje.
e para a igreja de um modo geral. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não tem outro assunto fora do Senhor a não ser Ele mesmo, o Evangelho dele. E hoje, como que está a nossa fé hoje? Como que era a fé dos discípulos da época? Como que nós medimos a nossa fé hoje? Ela era e é um fato histórico, ou nós cremos em alguém que entrou em cena e disse que fez isso, fez aquilo? Como é que está a nossa fé com relação a essas coisas? Por que que os discípulos praticamente todos morreram de uma morte violenta? Decapitados, cerrados ao meio, provados. Eles poderiam negar o Evangelho, negar o Senhor, mas não negaram. Ninguém defende uma mentira para o resto da vida, ninguém consegue. O Senhor não era uma mentira. O seu projeto, o seu testemunho não era uma mentira e não é hoje uma mentira. Eu vejo que por esses últimos tempos a igreja tem caminhado de uma certa maneira muito esfriada. Porque pela história a gente vê que todos os períodos que a igreja foi perseguida, que ela foi provada, que ela foi esmagada, ela prevaleceu. Os ajuntamentos foram maiores, a expansão do Evangelho foi bem maior, homens morreram por causa do Evangelho, mas há uma necessidade da igreja ser colocada no fogo. E parece que a gente não vê hoje, pelo menos aqui na nossa nação, a gente não vê esse tipo de perseguição. Lógico que se você abrir sites aí e olhar, tem lugar aí que tem irmãos morrendo assim de uma maneira trágica. Tem cristãos pagando o preço de morte. Milhares de cristãos. E o Evangelho tem avançado. Pela perseguição que tem sofrido todos esses períodos, a igreja era para ter sido extinta da terra. Ninguém teria coragem de dar a cara a sua vida para pagar um preço de morte. Mas lembrando, toda vez que a igreja foi pressionada, ela foi exprimida, esmagada, o Evangelho expandiu. A igreja não morre, porque a igreja é encabeçada pelo nosso Senhor. Nada prevalece contra a igreja. Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé fugiram de um tumulto entre gentios e judeus e fugiram para Listra e Derbe, onde anunciaram o Evangelho. Mais uma dupla que foram espremidas no lugar, mas não desistiram. Eles mudaram de lugar e continuaram falando do Evangelho. Livro de Atos, capítulo 20. Capítulo 20, a partir do verso 17. Diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Isso aqui Paulo falando, tá? Desde o princípio do primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo pregando o Evangelho. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Pressionado, acuado,
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Deixa bem claro aqui que Paulo era um homem separado para o Evangelho. Onde quer que ele estivesse, ele falava do Senhor. E aqui, cada lugar que ele ia, ele está falando aqui, sabendo que ali me acontecerá coisas terríveis, tanto de gregos como judeus, mas ele era separado, ele tinha isso no coração dele, ele não abria mão disso, e ele pagou o preço por causa disso. Livro de Romanos, capítulo 1, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Não me envergonho do Evangelho. E o que é o Evangelho? É uma pessoa, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não inventou nenhuma coisa diferente, nenhuma doutrina diferente. Ele frisava o nosso Senhor. Gálatas capítulo 1, ele diz assim: o Evangelho que de mim recebeste não é segundo homens, mas recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Não é segundo homens. E Paulo podia falar muito assuntos de homens, porque ele foi criado ao pé de um homem extremamente doutor nas coisas da lei, nas coisas de Deus. Mas recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. E Paulo falava muitos assuntos, mas os seus assuntos ele centrava no nosso Senhor Jesus Cristo. E tinha assuntos que quando ele visitava uma cidade, uma igreja, ele falava assim: não tenho mandamento do Senhor com relação a esse assunto, mas penso eu que tenho o Espírito do Senhor. Ele tinha o Espírito do Senhor, dou minha opinião. Ele dava a opinião dele. Tem uma pergunta que fazem para ele lá: e quantas virgens, o que fazer? Ele fala: não tem mandamento do Senhor. Ele não tinha mesmo mandamento do Senhor, mas eu dou a minha opinião porque eu tenho o Espírito do Senhor. E ele dava a opinião e confortava o coração daqueles irmãos. Quando Paulo está na estrada para Damasco, e ali aparece a grande luz, e todos caem por terra, inclusive Paulo. Todos veem a luz, mas quando a voz fala somente com Saulo, porque tinha um objetivo, um propósito com Saulo de Tarso: salvá-lo ele primeiro, e o Senhor tornou-se Senhor de Saulo naquele exato momento, e nele habitou o Espírito do Senhor. Por isso que Paulo tinha o Espírito do Senhor, e ele falava das coisas do Senhor. Terminando já, irmãos, uma pergunta: como nós vemos o Evangelho hoje? O Evangelho ainda nos causa aquilo que nos conquistou, aquele primeiro amor? Nós ainda buscamos saber das coisas do Senhor? Nós temos consciência do que o Senhor fez por nós? Nós somos sabedores de que o Senhor tratou com o pecado em nós e pecados gerados por nós? Os irmãos sabem que pecado em nós, ele é uma coisa latente em nós. O pecado, nada pode tirar isso, só o Senhor que remove, que tira o pecado. E os pecados que há em nós, que nós cometemos? Nós temos consciência hoje de que o pecado e os pecados que cometemos, o Senhor nos livra da culpa dessas coisas? Como nós temos visto o Evangelho hoje? E nós sabemos que tem 3 tipos de pecado na Bíblia. O primeiro deles é fornicação ou adultério. O segundo deles é homicídio. E o terceiro é todo e qualquer tipo de mentira. E aí o que deriva desses 3 pecados, todos nós sabemos. Aí a pessoa fala assim: mas um aborto?
É um homicídio. E tal coisa, gerado por causa disso. E uma mentirinha é mentira. Para Deus, todo e qualquer tipo de mentira é mentira. Telefone para você, fulano, diga que eu não estou. É uma mentira. Nós temos consciência dessas coisas hoje, que o Evangelho possa nos alertar novamente do perigo dessas coisas. Mas o Evangelho também nos lembra coisas boas, o nascer de novo. Nós temos consciência de que quando nós cremos no Senhor e Ele tornou o Senhor o Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo. Nós já estamos num projeto do Senhor. Amém. Nós temos consciência de que Jesus se fez pecado por nós lá na cruz. Deus, o Pai, pelo Espírito, pegou Ele, colocou na cruz e nos livrou de todos os pecados. Pecados de ontem, de hoje, de amanhã. Nós temos consciência dessas coisas. O Evangelho tem que despertar isso em nós novamente. Por que a Bíblia fala vida eterna e salvação eterna? Porque somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos proporcionar essas coisas. Por que nós cremos que uma vez salvo, sempre salvo? Porque a Bíblia fala isso. Salvação eterna. A salvação não é sazonal. Você perde ela amanhã, no domingo que vem você reconquista de novo. Ela é eterna, a palavra fala que ela é eterna. A vida é eterna. Senhor Jesus, nós temos consciência de que Ele ainda é o Rei da Glória. Porque se aqui em Apocalipse 6 nós vemos que Ele possui essa coroa sobre a sua cabeça como um Rei, porque essa é a função do nosso Senhor. Ele nasceu para reinar, está reinando e reinará para toda a eternidade. Nós somos sujeitos a isso, nós estamos submissos a isso, nós temos consciência de que o nosso Senhor é tudo isso. Nunca vamos esquecer quem é o nosso Senhor, quem é o Evangelho. Semana retrasada, eu estava em casa recuperando lá do meu Covid, deitado num canto, deitado no outro, e dores para tudo quanto é lado. E aí era um dia que estava aquela cerimônia da posse do presidente americano, e ele estava ligado ali no Globo News, e ali o dia inteiro aquilo ali já estava enchendo as paciências. Parece um cantor, parece outro cantor nacional, outro vem e canta um hino e coisa e tal. Aí convidaram um reverendo conhecidíssimo lá nos Estados Unidos, e ele foi fazer uma oração. Na verdade ele leu uma oração pronta ali de uns 5, 6 minutos, e ele falou, exaltou o povo americano, exaltou a força americana, que o povo unido iam sair da crise financeira, iam vencer esse coronavírus. E ele termina a oração lendo, dizendo assim, em nome, mais ou menos isso, tá? Em nome da coletividade, da força do povo americano, amém. Senhor Jesus, eu praticamente não ouvi quase nada do nome do nosso Senhor Jesus. Apostasia, irmãos. O povo americano sempre foi um povo abençoado, porque ele é junto com Israel, e toda a nação que está junto com Israel, ela é abençoada. E aí usa isso, não falou no nome do Senhor, não dependeu do Senhor, apostasia. Nós vamos ver a bancarrota, a falência do povo americano, infelizmente. Senhor Jesus, o Evangelho ainda nos leva a lavar os pés uns dos outros. O Evangelho ainda nos acrescenta fé. O Evangelho ainda consegue nos disciplinar, nos admoestar e nos exortar, como quando nos conquistou. O Evangelho ainda nos leva a saber que há um reino vindouro, e nós somos co-participantes desse reino vindouro,
encabeçado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ainda, a volta do Senhor ainda ganha o nosso coração, como os profetas do Antigo Testamento, 700 anos antes, eles tinham no coração deles que um dia ia aparecer o Salvador em cena. A igreja hoje e os cristãos têm a volta do Senhor iminente. Como que vai ser nosso comportamento quando isso acontecer? E se acontecer na nossa geração? Nosso coração anseia por isso ainda? Nós aguardamos e apressamos a volta do Senhor? O Senhor nos desperte para esses assuntos. A gente vê que se fala muito hoje em nação que tem poder financeiro, nação que tem poder bélico, e nós esquecemos que o maior poder que existe na terra é a igreja, porque a igreja tem o Senhor. A igreja tem o Senhor como cabeça, e Ele foi para edificar a igreja. O maior organismo vivo, cheio de poder que existe nessa terra, chama-se a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro uma vez que um irmão, muito tempo atrás, falou assim: se os irmãos, os cristãos de toda a terra, marcarem um dia, um horário, e falar assim: vamos invocar o nome do Senhor e vamos clamar pela sua volta, o que será que acontecerá? Toda a terra clamando uma só voz. Lembra dos gritos em volta da muralha? O Senhor nos desperte para essas coisas. Só terminando, irmãos, eu tinha prometido que ia ser breve. Quando Nosso Senhor entrou em cena, e eu fiquei questionando, e eu tinha lido algum artigo essa semana de o que o Senhor fez 18 anos da sua vida, de 12 anos até os 30. O que o Senhor fez? Qual foi a sua ocupação? Onde ele estava? Quando ele entrou em cena pregando o Evangelho, pregando de si mesmo e falando do amor de si mesmo. E um dia ele era de uma cidade pequena, possivelmente era conhecido de todos naquela cidade. E um dia ele está pregando e falando palavras celestiais, porque ele é luz de luz, ele é gerado de Deus, então ele tem o que falar, e falar com ousadia e com autoridade. E aí aquelas pessoas começaram a ouvir ele e perguntaram assim: quem é este que tem essas sábias palavras? De onde que ele é? Onde que ele aprendeu isso? Porque quando aparecia um sacerdote para falar para a nação, para o povo, ele tinha uma instrução lá anterior. Aí Marcos diz assim, capítulo 6, as pessoas questionam assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Ou seja, Nosso Senhor entrou em cena humildemente, simples, mas cheio do poder do Pai, cheio de autoridade. 18 anos da vida dele como um carpinteiro. A palavra está falando aqui que ele era um carpinteiro. O que ele fez nessa profissão? E ele usou muitas metáforas no decorrer da sua vida com relação a essa profissão. Quando ele fazia as cangas para os bois ali no lombo dos bois, possivelmente ele fazia de uma madeira leve. E ele fala disso na sua vida. Então esse é o nosso Senhor, esse é o Evangelho. Os irmãos me perdoem, eu de repente fugi do assunto aí do Apocalipse, mas eu fiquei impressionado com esse primeiro selo. O que é o primeiro selo? O primeiro selo é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa e a sua obra. Então não queria deixar passar em branco esse assunto. Amém?